Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a pauta do momento, que é a adultização de crianças e adolescentes. Por que será que essa prática tem sido tão nociva para os nossos jovens? Porque os pais insistem em colocar os filhos em situações de risco na internet. Bom, tudo sobre esse assunto você vai entender daqui a pouco aqui no Observações. O Number One Pará de Minas está há mais de 30 anos transformando vidas com ensino de idiomas. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9 anos de idade. Aulas individuais ou em grupo, presenciais ou online ao vivo. Aqui tem também agência de intercâmbio completa, com programas para todos os sonhos. Number One Pará de Minas, Rua do Rosário, 40, Centro. Mais de 3 décadas conectando você ao mundo. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143.
Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37 3237 6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto que vem sendo mais falado na mídia e na sociedade nos últimos tempos, que é a adultização das crianças e adolescentes. O influenciador Felca fez um vídeo para o YouTube e também para as redes sociais, aproximadamente de 1 hora, denunciando essa prática abusiva contra crianças e adolescentes. A adultização parte principalmente dos pais que ficam expondo seus filhos na internet ou então no dia a dia a situações que os forcem a amadurecer rápido demais, sem ter ali aquele desenvolvimento gradativo. Bom, e como será que isso lesiona as crianças e os adolescentes no aspecto psicológico e mental? Como que isso pode prejudicar a fase adulta? Bom, quem vai comentar para a gente sobre esse assunto é o psicólogo, psicanalista e também escritor de livros que já trabalham essa prática hoje em dia, Eduardo Andrade, que já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades e veio gentilmente hoje para nos falar e nos alertar sobre esse assunto tão importante. Bom, Eduardo, muitíssimo obrigado, mais um prazer, mais uma vez, prazer receber você aqui no nosso estúdio novo da HS Comunicação. E eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte, Faz uma análise para a gente, para que nosso público também entenda de onde surge essa necessidade exclusiva que os pais, sobretudo os responsáveis ou até mesmo os familiares, têm de expor as crianças e os adolescentes no campo virtual. Bom, primeiramente agradecer ao convite, ao recebimento novamente de minha presença e a aposta do meu trabalho. Já são anos aí que a gente tem uma parceria muito boa e consolidando temas muito importantes para a sociedade. Com certeza. Nesse campo, em específico de hoje, eu gostaria de começar a trazer então uma questão do apressamento. Apressamento é aperto. E aí os sujeitos têm um apressamento na sociedade de hoje, onde o tempo de espera é um tempo atropelado, é um tempo que meio que não existe, é um tempo que não acontece. Não tem tempo hoje para contemplar, para respirar, para descansar, para fazer um nada, para poder relaxar. E isso pesa também nos nossos ideais. O ideal, por exemplo, de fazer um empuxo à criança para que ela se mature rápida demais. Só que a gente tem que considerar que essa maturidade se salta etapas, ou principalmente essa que a gente chama de a criança está muito madura para a idade dela, tem um grande problema, que é o problema do excesso, o problema do aperto, que junto traz, obviamente, muito problema de ansiedade, de angústia e outros pressionamentos. Com isso, a gente tem que pensar justamente esse elemento. O tempo da criança não é o tempo do sistema que nos convoca, nem do sistema virtual, nem do sistema capitalista, nem do sistema do mundo adulto. Dito isso, a criança ela precisa de um tempo para se desenvolver. E muitos empuxam ela, talvez com uma certa, vamos dizer assim, um cuidado, mas outras pessoas com um certo descuido mesmo. Então tem pessoas que fazem isso até crendo que está ajudando a criança, porque está bonitinho, porque está todo mundo fazendo, só que não entendem, por exemplo, o que é hoje rede social, muito bem. Porque a rede social ela pode parecer um brinquedo, ela pode parecer um divertimento, ela pode parecer um âmbito de prazer, quando na verdade ela é um lugar. Se você começa a mexer na rede social do meu lado, você sai do lugar daqui e vai para o lugar de lá. De repente você não sabe nem onde você está, nem no espaço, nem no tempo. E nesse lugar você vai encontrar pessoas nas quais você não sabe como serão as abordagens, quais são os pensamentos, quais são os riscos. E desse campo, então, aposta-se que a rede social é para toda idade por igual. E não. Então a adultização vem quando a gente pressupõe que a criança vai ter um acesso ao que é para o adulto, tanto é que as redes sociais ela tem a questão das idades, mas vai colocar a criança ali e ela tudo bem, aqui é todo lugar ali para ela, e não é todo lugar para ela. Nem todo lugar ali é importante para ela, e muitas vezes pode ser danoso. Com isso, gera-se então uma demanda sobre essa criança de uma maturidade meio rápida, só que é uma maturidade traumática.
A gente pode voltar a falar disso quando a gente for entrar nos abusos específicos também, mas nem todo o avanço que se tem de olha que conquista, olha que gracejo, olha que coisa boa, é benéfico para o psiquismo e para o psique da criança. Agora, para que o nosso público entenda, o que significa esse termo adultização? É expor a criança ao ridículo, é forçar ela a ser algo que ela ainda não é e nem se sabe se vai ser no futuro? Bom, esse termo, para mim, ele é novo, Eu acho que é um neologismo aí, é uma criação a partir de um ponto. É novo na palavra, mas não é novo no sentido. Então, desde sempre, tende-se a puxar a criança para minis adultos. Desde sempre a gente teve isso. E cada época com suas ferramentas. A ferramenta hoje tecnológica. Puxar a criança para muitas coisas, por exemplo, no campo do trabalho, que é coisa para adulto. O ECA está aí para poder deixar isso bem nítido para nós. Puxar a criança para coisas do adulto, muitas vezes, ali o pré-adolescente puxa para as coisas sexuais, onde não tem um preparo, não tem uma educação ainda, não tem ainda um desenvolvimento. Então vai puxando para coisas dos adultos, inclusive coisas traumáticas, coisas viscerais, coisas insuportáveis, onde a criança deixa de ser criança, entra num sistema que não lhe compete e começa a ter tarefas que não é da fase dela. Então isso seria o que estão chamando de adultização, que no fundo, em seu excesso, entra nas explorações de todos os âmbitos, onde a criança não tem condições psíquicas para tanta sobrecarga que lhe impõe, uma vez que essa sobrecarga é sobrecarga para os adultos, não lhe restando uma coisa que é muito importante, que é o espaço para brincar, que é o espaço da ludicidade. E quando isso se perde, muito danos a gente tem. Então se tira da criança as condições de criança, traz para ela questões que seriam análogas às questões levadas aos adultos e com isso a criança leva um choque. Ela pode até se adaptar a esse choque, meio que então adultizar-se ali. Entretanto, essa adaptação ao choque nada mais é do que o sujeito que se adapta ao traumático. Isso lá na frente cobra um preço. Então, por isso que respeitar as etapas da criança, o desenvolvimento, o processo educacional é fundamental. Agora, Eduardo, de quais formas, e eu quero que você explique justamente isso para as pessoas, porque quando a gente coloca isso, o adulto faz com que a criança seja adultizada, mas de quais formas, por exemplo, coisas do dia a dia, aquilo ali pode ser algo que faça a criança crescer, amadurecer rápido demais e que vai ser danoso. Por exemplo, obrigar a criança a trabalhar. Claro, uma coisa é trabalhar honestamente, ali você já começando a ensinar como que se ganha dinheiro e tudo mais. A outra coisa é você colocar a criança no semáforo ou então na rua para pedir dinheiro. Então, assim, quais são as ações que você mais percebe hoje que os pais ou os responsáveis já fazem isso com as crianças no dia a dia? É justamente não ter um trabalho de passagem, um trabalho de etapas, sair de um lugar que não tem os compromissos de adulto para, de repente, já ter todos os compromissos de adulto. Não dá tempo da criança elaborar, não dá tempo da criança compreender. Muitas vezes a criança até vai, parece que está gostando, mas talvez a criança está gostando de que tem um adulto com ela ali, mas que esse adulto que deveria protegê-la, muitas vezes não se tem quem proteja ela dele. Então ela entra num sistema que só depois percebe que foi rigoroso, que foi muito intenso. Então no campo das atividades, por exemplo, a criança não trabalha. Isso é fato, a criança não trabalha. Não quer dizer que ela não faça tarefas. Então a criança ela tem suas obrigações, ela pode fazer funções em casa, ela pode fazer várias coisas, desde que isso não seja regra e seja exceção, desde que não seja um compromisso que coloque a ela riscos físicos, riscos psicológicos e riscos também dela perder os verdadeiros compromissos dela, que é desenvolver no campo do aprendizado do mundo, do conhecimento de mundo. Então, quando se coloca um excesso de atividades para a criança, que o adulto pressupõe para justamente ser um mini adulto ali, tira da criança coisas que ela é importante de fazer as passagens, as etapas. Então, no dia a dia isso acontece muito. Ela tem que trabalhar. Muitas vezes não se ensina nem o sistema financeiro para a criança. Não se estimula, não se trabalha a questão simbólica. Não se tem uma educação financeira com a criança, não se tem uma educação de temas quase nenhum e já quer que ela esteja pronta para aquilo. Tem criança que não sabe de onde vem o dinheiro. É necessário a gente falar, explicar pouco a pouco e fazendo um objetos de troca, explicando o sistema, mas não responsabilizando ela por esse sistema. Onde ela tem que ser a provedora da casa e aquilo que ela está gerando é a responsabilidade dela, então ela tem uma agenda para gerar lucro. A criança que tem agenda para gerar lucro, a gente tem um grande problema.
a gente tem um grande problema. Pode ser um problema de que está passando fome, então ela precisa de dinheiro para comer. Pode ser um problema que os pais então já estão entrando nesse lugar de que aqui a gente vai ter um objeto de lucro, porque já deixou de ser uma criança com sua autonomia, porque essa autonomia nem desenvolvida foi. Porque uma coisa que não pode acontecer, por exemplo, nesse âmbito, é impor à criança, mesmo que seja algo que naquele momento ela goste, que aquilo é o que ela é. Ah, então agora você é tal profissional mirim. Agora você é tal profissional mirim. Agora você é tal, seja qual for. Não, a criança ela está no faz de conta. Ao estar no faz de conta, ela não precisa ter compromisso de ser. Ela tem um compromisso de perambular. Ela tem um compromisso de hoje eu sou tal coisa, nessa outra brincadeira eu sou tal coisa, hoje eu sou... E por aí ela vai na imaginação dela. Mas não tem o compromisso de ser aquilo todo dia e nem de ter agenda para aquilo. Isso é fundamental. Agora, sobre a organização de agenda, as crianças vão entrando. Uma agenda para a criança não pode estrangular e aniquilar e acabar com o tempo de brincar da criança e principalmente o tempo de não ter uma sobrecarga. Agora, a gente vê muito isso, aquelas crianças tendo uma agenda alucinante como nós adultos, né? De manhã tem inglês, depois à tarde tem computação, tem a escola propriamente, as tarefas da escola, tem o esporte para jogar. Ou seja, a própria criança não consegue assimilar por que ela está fazendo tanta coisa ali. Então, muitas das vezes parte também da vontade do pai em querer refletir no filho aquela rotina que ele tem ou que ele gostaria de ter, não é isso? Isso, e muitas vezes como forma de cuidado mesmo, como forma de preocupação, como forma, inclusive de investimento. De investimento, só que é aí que está. É um investimento para o sistema e não na existência psíquica. A criança desenvolve-se intelectualmente e psiquicamente para lidar com as frustrações, com o mal-estar, com o excesso de cobrança, porque tudo isso tem cobrança. Se você está fazendo inglês, é para você aprender inglês. Faz inglês e não aprenda para ver. Então, tudo no fundo tem uma certa cobrança. E tem toda uma dinâmica com outros colegas, com outros movimentos, tem que dar conta daquilo. Então, vem vindo. Uma hora a criança vai ter que precisar de recursos de dentro para fora. Não um recurso só de fora para dentro. E ela vai ter esses recursos. Então, a gente trabalha, e isso tem uma psicanalista e pedagoga francesa, Françoise Dolto, que ela fala que aí a gente está criando robôs suicidas, que são intelectualmente perfeitos, que são muito sábios intelectualmente, racionalmente, nessa cobertura de razão que a gente tem, mas o que a razão cobre e que está debaixo dela, que é a existência e o sofrer, o lidar com sentimentos, a criança está sem preparo. E ao estar sem preparo, ela fica dependente de um outro ou ela fica vulnerável a um outro, mesmo que inteligente ela seja. Então, nem só de inteligência se pressupõe a organização no mundo. A gente é preciso também lidar com sentimentos. E isso a criança tem que passar por algumas etapas de ter momentos até tediosos, momentos vagos, momentos dela poder inventar com seu espaço, corpo e tempo. Coisas que parece que não está tendo mais. Porque como é que ela vai trabalhar o corpo, sendo que estamos saltando hoje na tecnologia, muitas vezes o corpo não é trabalhado, ele é só usado. Né? No brincar mais antigo que a gente fala, no lúdico que as escolas até voltam nisso, né? Incentivam isso e trabalham a partir disso, né? Você tem a psicomotricidade como questão. O que é psicomotricidade? É justamente trabalhar aspectos psicológicos a partir de movimentações e desenvolvimento, de pegar, segurar, soltar, encaixar, entender, dimensão de espaço. Então o corpo está meio que perdido nesse lugar, sobrecarregado também, desde as crianças que já estão vivendo cansadas. O corpo está nesse lugar, o tempo está meio vazio, ou ele está o tempo do cassino, porque as redes sociais têm o tempo do cassino, não tem relógio, não tem dia, não tem noite, e é super rápido os prazeres, e vez ou outra te dá um bônus, você acha algo que você gosta. Então o tempo também está nessa dinâmica, o corpo e o espaço que ela não tem de forma alguma, porque já está tudo colocado para que ela não seja ela. Esse é um problema. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre esse tema tão polêmico e que vale a pena você continuar acompanhando com a gente. Até já. Você está cansada de academia lotada e de ser apenas mais um no meio da multidão? Você precisa conhecer a Exclusive Personal Studio. Tá esperando o quê?
A Exclusive está localizada na rua Professor Ignésio Moreira Mendonça, número 880, no bairro São Luís, em frente ao condomínio Alta Vista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 5 às 21 horas e dia de sábado, de 7 às 11. Venha fazer uma aula experimental. A primeira aula é por minha conta. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37 3237 6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania. De volta com observações que hoje fala sobre a adultização de crianças e adolescentes. E agora, então, a gente vai falar realmente de sexualização, que é o que a gente está mais vendo acontecer aí nas redes sociais. Crianças, adolescentes tendo acesso muito fácil à pornografia, sendo colocadas, expostas também a questões pornográficas, postagens pornográficas e também letras escatológicas, né? A gente está vendo músicas muito indecentes que enaltecem as partes íntimas, que não falam mais de relacionamento, da natureza, enfim, o mundo hoje é outro, né? Então a gente está vendo também que a sexualização não é só na internet, é também no mundo físico. Então,
Eduardo, essa sexualização, quais são os impactos disso? Bom, uma das marcas da rede social hoje, das interações sociais virtuais, é justamente a exposição, né? A exposição de coisas que antes era mais privada, era mais... cada um tinha mais vergonha daquilo ou não. Então você vê coisas ali que você entra na casa das pessoas, você vê coisas que você não quer ver. E a pessoa está mostrando isso também nas questões da sexualidade. Mas não só, né? Hoje, por exemplo, antigamente você via um famoso, dependendo, o famoso era aquele que você via ele no programa, você via ele na novela, você via ele no propaganda, tal lugar, pronto, você sabia aquilo dele, o resto você imaginava. No máximo você queria estar perto dele, você tinha um autógrafo, você tinha uma foto, alguma coisa do tipo. Hoje, essas pessoas com qual você se identifica muitas vezes, você acompanha o dia a dia dela. O trabalho delas é te mostrar o dia a dia delas. Uma exposição escancarada, de muitos pontos, inclusive, que vai mostrando crianças. Né? E tudo isso a gente vai fazendo muitas vezes, sem muita crítica, vai achando, isso é tranquilo, todo mundo faz, isso está em todo o tempo todo. E é justamente esse movimento que muitas vezes as crianças são expostas, e para elas, as questões não são as mesmas dos adultos. Então, quando você coloca a criança para ela acessar questões que o adulto está acessando como normal para ele ou com certo estranhamento, para a criança muitas vezes pode ser traumático. Então, quando você traz a questão da sexualização, por exemplo, sexualidade era para ser uma coisa boa. Sexualidade era para ser uma coisa prazerosa, uma coisa que você tivesse uma educação sobre aquilo, uma explicação, que aí você poderia gerar prevenção, você poderia gerar cuidado, você poderia gerar explicação, poderia falar do corpo enquanto anatômico, enquanto funcionamento, enquanto respeito, principalmente nessa dinâmica do respeito, os limites dos corpos. Só que aí chega na rede social, muitas vezes não tem limite de nada. Você não tem nenhum corpo ali que só está as imagens, porque parece que não tem um corpo, né? Porque só está a imagem. Não me toca diretamente, mas tem algo ali que o outro pode me invadir, pior ainda. E numa criança isso vai sendo colocado, onde muitas pessoas pedófilas também e criminosas vão entrando ali para manipular e cada vez ir construindo ali crimes. E esses crimes de exploração, né? De exploração sexual, de exploração de outras coisas, de vários tipos. E isso vai recaindo de vários modos. Isso está na rede criminosa, mas isso está também nas coisas que a gente sabe que não é criminoso, mas que é estranho. Que é estranho no sentido de que está muito familiar para nós, e ao mesmo tempo que você fala, não estou acreditando nisso. Porque aí a criança é colocada pelo próprio algoritmo e tal, por pornografias conectadas, que não é nem só pornografia igual acessava a revista, que achava a revista escondida, ou que achava não sei o que já era o problema, muitas vezes. Mas ali você tinha um choque, porque todo encontro com o sexual, assim, ele dá um choque. Esse choque, se não tiver um contorno de linguagem, uma mini explicação, uma orientação, ele é traumático, tá? Então ele é traumático para muitos, porque ninguém explica, ninguém fala, ninguém colocou isso em questão. É um tabu, ninguém falou, então é um trauma. Para a criança é um trauma. O trauma, ele vem em duas etapas terríveis. O acontecimento em si, que é esse encontro com o que eu não suporto, que eu não tenho noção de como lidar com isso, que eu não sei nem como falar isso. E o trauma vem no desamparo posterior, que eu não tenho com quem contar, porque ninguém está acreditando em mim, ou não tenho, porque eu tenho vergonha de falar, porque esse outro pode me xingar e me castigar. Então o trauma ele vem no acontecimento com um episódio que é muita sobrecarga psíquica para mim, e vem no desamparo desse adulto. Muitas vezes relações abusivas, que aí você tem o abuso sexual infantil, por exemplo. Aí tu tem um abuso, a criança vai contar, os pais não acreditam. Os pais duvidam da criança, é dois traumas. O trauma do acontecimento do abuso e o trauma que talvez ainda sobressaindo ao outro, justamente de que não acreditam e relevam e não tem com quem contar. Então, além de não ter um trabalho preventivo, muitas vezes não tem um trabalho pós-ventivo, tem uma sobrecarga de descuidos aí para a criança e o trauma está colocado. Mas o trauma então é só quando tem esse... Não, o trauma, inclusive o desamparo, pode ser quando a criança está acessando isso na rede, e ela clica, e a coisa está visceral para ela, está muito à mostra, está aquela coisa, e está interagindo, inclusive, tem um outro conversando muitas vezes, com mensagens ali maliciosas e criminosas, interagindo, e o trauma está nisso, que para a criança já é muito, e ela talvez vai sendo levada de algum modo, porque isso não veio com violência a primeiro momento, o desenho não é a violência no primeiro momento, o desenho é o cativo, que vira cativeiro, tá? Então vai cativando, e de repente prende a criança ali no aspecto criminoso. Então está nesse momento ali traumático para a criança, que ela ainda nem entendeu o que é trauma, que ela nem entendeu o que é traumático, depois que ela vai entender, porque ela não tem nem estudo para isso, porque não teve uma educação sexual, porque não teve uma orientação, ela nem sabe que isso é errado. Quem devia saber era quem? O adulto. Cadê? Está nas redes dele também,
acompanhando talvez quase as mesmas coisas, ou não está monitorando essa criança, e devia estar monitorando. Então o trauma que volta para os dois momentos. O momento do encontro traumático com a questão hipersexualizada, com a questão criminosa, porque as conexões ali de pessoas do outro lado da tela estão colocadas também, e com o desamparo desse adulto que não está acompanhando. Ah, a criança, ela não gosta que eu acompanhe, ela se chateia comigo. Tá, se a criança não gostar, que você não deixa ela entrar no prostíbulo, que você não deixa ela entrar num lugar que não é para ela, numa piscina para adulto que ela pode morrer afogada. Se a criança você não deixa ela pular de um prédio, você vai ficar o quê? Você vai ceder ou você vai educar? Então, o educar é saber dizer não, e o dizer não com contexto. A criança vai desafiar esse não do adulto, ela vai testar esse não do adulto para testar se tem alguém com ela mesma, que mesmo dando trabalho, cuida. O teste de que a criança faz emocional muitas vezes inconscientemente é justamente de que eu preciso de alguém que me proteja. Deixa eu ver se ele vai ser capaz de dizer não para mim também, desde que seja para me proteger. Como é que ela vai entender que é para proteger ela? Conversando. O não com contexto, uma presença. Dá trabalho, tem que conversar, tem que explicar, tem que conversar de novo, tem que explicar de novo. Ela vai chatear naquele momento, depois não, até ir entendendo. Então a ausência desse adulto ali para monitorar, ela é um lugar traumático, que essa hipersexualização vai invadindo a criança de um jeito que ela não tem ainda recursos psíquicos para lidar. E muitas vezes não tem nem recursos intelectuais para lidar, porque muitos também são contra uma coisa fundamental, que é a educação sexual. Qual que é a diferença de uma educação sexual com uma erotização precoce, por exemplo? A educação é uma educação. Você traz o aspecto imaginário, você traz o aspecto simbólico, você traz o aspecto lúdico, você traz o aspecto de explicação, o aspecto de falar daquilo, de orientar sobre aquilo, de proteger e preservar sobre aquilo, de trazer todo um contexto sem pressa, sem muita coisa. Isso é educação sexual, porque é no campo da sexualidade. Qual seria a questão, então, da erotização que vem? A erotização é justamente colocar a criança para aquilo, sem prepará-la para nada, sem trabalhar nada, já julgar ela naquele lugar, e ainda de forma precoce, que é para uma idade que ela nem suporta tantas questões daquelas, que só depois vai ter efeitos na vida, durante talvez a vida toda. Agora, Eduardo, essa sexualização, em demasia, ela pode prejudicar também a vida futura dessa criança e desse adolescente em relação a seus próprios traumas, Então a gente sabe que é muito estímulo agora cedo para que lá no futuro também acabe tendo aí algum tipo de frustração. Como que então os pais devem agir nessas horas? É censurar? É ter algum aplicativo no celular que vá fiscalizar essas crianças? Como fazer essa fiscalização? Porque automaticamente também, do mesmo jeito que a internet ensina a sexualização, ela também ensina os filhos também a desafiarem seus pais, A gente tem alguns desenhos aí, como por exemplo a Peppa, que eu tenho o pavor daquela porca, que ela é pirracenta, ela ensina as crianças a serem pirracentas. Então, como também mostrar essa autoridade hoje? Porque os pais literalmente hoje estão reféns dos seus próprios filhos por não saberem exercerem a autoridade que lá no passado tinham. Bom, você já deu algumas pistas na sua própria pergunta, de ter aplicativo que monitorar se a rede social se tem interação. Primeiro que dependendo da idade nem tinha que ter, tanto na lei e quanto também na função daquilo. Porque a rede social para um adulto, ela tem algumas funções mais específicas, umas funções comerciais, funções de divulgação. Isso aqui vai para a rede social. Se não for, como é que eu vou divulgar o meu trabalho? Como é que eu vou divulgar o que eu estou trazendo? Então tem funções ali colocadas dentro do seu contorno. Para a criança, a função ali é a função do prazer e a função do vasculhar. Função essa que, se não feita ali, ela faz em outro lugar. A criança vasculha as coisas. Corre atrás de uma, corre atrás de outra, testa o dedinho na tomada, faz um monte de coisa. Beleza. Com isso, o adulto pode então monitorar, estar de perto. Quando a criança está usando, ele está sempre olhando o quê? Colocando proibições, proibições que é necessário. Muitas vezes tem até alguns recursos que dá para você colocar no próprio celular. Então, tais coisas não dá para ver. Há programas e aplicativos Kids, que aí já tem um filtro maior dessas questões. Então, mesmo que ainda tenha alguma questão que a gente possa se incomodar com aquilo, dá para você conversar sobre. Dá para você conversar, dá para você orientar, Aí entra outra dica, então. A questão do programa Kids, você está monitorando o que a criança está assistindo, então você assistindo a criança assistindo, não precisa ser o tempo todo, mas você tem que estar acompanhando. Porque também não é o tempo todo que a criança vai estar nisso, não deveria. Então, não deveria, porque a vida é além disso, a vida demanda a criança desenvolver capacidades para a vida.
né? E a capacidade ali muitas vezes é limitada para coisas que ela precisa entender, inclusive coisas básicas da existência. Então, esse pai tem que monitorar, essa mãe tem que monitorar, esse adulto tem que monitorar e conversar sobre. Então, você viu aquilo, o que você acha? O que você pensa? Vamos falar disso? E essa palavra que apareceu nesse desenho? E essa outra palavra? E a gente pergunta à criança o que ela entendeu. E aí vai fazendo uma educação sobre isso, que é o hiperestimulado. Hiperestimulado no campo do excesso. Se a gente limita, a gente consegue trabalhar melhor com a criança. Se a gente limita e acompanha, a gente consegue trabalhar melhor ainda. Se a gente limita, acompanha e ainda orienta e conversa sobre... Perfeito, você está buscando uma outra relação com a criança, conectando-se a ela, ficando online para ela, para que ela também tenha os seus contrapontos e suas críticas. Caso contrário, tudo que aparecer, verdade é. Ok, Eduardo, agora a gente faz mais um intervalo, último na verdade, daqui a pouco a gente vem para a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37 3237 6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a adultização de crianças e adolescentes. Bom, Eduardo, a gente vai falar agora então de soluções, né? Qual que é o período ideal para que as pessoas aí, né, crianças, adolescentes, sejam expostos a redes sociais? E além disso, como os pais podem definir, já que a gente também pode colocar o algoritmo para nos ajudar ali, né, nesse controle, como que eles podem definir os melhores conteúdos para que seus filhos possam terem esse tipo de conteúdo consumido? Bom, acho que aqui entra algumas questões importantes. Por exemplo, qual o tempo de tela para qual idade? Dependendo da idade, nem deveria ter acesso, principalmente à rede social. E ter a rede social específica, né, se nem só acessar a tela, também temos que ter nossas ressalvas ali, como será, de que modo, de que meio, tudo é como se faz. Então é um ponto importante da gente construir isso. E essa construção é importante. Essa construção, ela não é nova. É desde sempre. Então tem muitos pais que, meu adolescente se corta, eu vou lá conversar com ele, mas está em 10 anos que não conversa com ele. Que nunca conversou com ele, nunca interagiu. Saltou o processo de etapa, estava, mas não estava ali. Fazendo várias outras coisas, mas não fez a função que deveria fazer. Dito isso, não conhece aquele adolescente que o outro para ele é quase um estranho. Não vai ter entrada, não vai dar conta. E os pais falam, eu falo e não me ouve, mas os pais também não escutam. Que é um diálogo, é uma interação, cuja função de um é educar, função de outro é aprender também. Mas dito isso, não é jogo de poder, que eu só falo e você tem que absorver sem poder se posicionar. Ensinar é possibilitar que essa outra pessoa se posicione a partir de novos elementos também. E ela vai criando seus recursos. Com isso, a tela ela vai entrando conforme construção de etapas. Aqui a criança mexe um tanto por isso e por aquilo, está sob controle, está sobre vigia, está sobre aqui um adulto monitorando, está sobre os aplicativos, está sobre não sei o que, beleza. Aqui, só que tem uma grande questão também, que muitas vezes o adulto usa as próprias telas dele para julgar essa criança. E joga a imagem da criança que pode gerar várias questões expositórias para essa criança, né? Então começa a expor a criança demais, e a criança começa a ter um gracejo, aí começa a colocar a criança nas redes sociais dos pais, mesmo com os pais do lado, quem vai acessar os pais não está do lado. Porque na outra tela os pais não estão. E na outra tela os pais não estão, vai ter de tudo. Né? E aí vai haters, vem um monte de ataque que é haters, né? Para quem não tem essa linguagem da internet assim. Haters é aquele monte de ataque gratuito de gente que você nem sabe quem é, que só quer estar ali para te xingar mesmo. Talvez tenha uma causa que deu motivo e já se permite te xingar. Pelo menos é a forma que eu entendo. Já permite te xingar, então está lá xingando a criança, muitas vezes a criança lendo, ou a mãe lendo, ou o pai lendo, ou o tio lendo. Então veja, você está sendo colocado numa rede de ódio, onde isso pode ser altamente destrutivo para além do bullying, porque aí você ainda tem o cyberbullying, que é o bullying conectado à internet, onde essa criança sofre ataques e ataques sem ter recursos de defesa. Sem ter recursos de defesa, inclusive de um outro que está ajudando a expô-la, que seria o que deveria protegê-la. Agora, Eduardo, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para saber mais do seu trabalho, ou então também comprar alguns desses livros, como esse aqui que eu acho que é fundamental para os pais, que é o Psicanálise e as Relações Educacionais, porque afinal as pessoas precisam também se educar para educar, não é isso? Isso é importante. Então, para me encontrar nas redes sociais, é no Instagram, EduATOPSI, EduATOPSI. No Instagram eu posto algumas coisas de saúde mental, posto algumas coisas de literatura, de cultura, que é esse trabalho que eu tenho mesmo. Né? Tanto é que o tema que a gente está trazendo hoje, levantado pelos Felca e viralizado de uma forma, inclusive, incrível, eu trabalho já há um bom tempo sobre esses elementos de forma clínica, de forma de trabalho com escolas, com educação e tal. Então, todos os livros que eu escrevo, eu tento trazer o máximo de compreensão para qualquer pessoa de qualquer área. Então, por isso que eu poderia indicá-los também aos pais, que diz das relações educacionais. Aqui, muito voltado à escola, mas relações educacionais também, disso que a gente disse hoje. Porque o subtítulo é, inclusive, contribuições sobre questões de violência, olha, vários tipos de violência a gente pode abordar, adoecimento, vários tipos de adoecimento, e tecnologia, que é justamente a tríade que a gente abordou hoje. Com isso também, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, divulgar um livro que eu lancei sobre luto, que eu tenho tido vários retornos e testemunhos de pessoas enlutadas, recebendo de presente e me dando testemunho do próprio luto, podendo falar daquilo e como que esse livro, e por isso que eu trouxe ele, eu tenho mais de 20 livros, 30 livros, sei lá, eu trouxe só 2, porque eu acho que os 2 têm muito a ver, esse em específico, como ele tem acolhido a pessoa na situação de luto, que é onde a gente nem sabe o que falar. E aí ele tem tido um resultado bom de dignificar a saudade. No final desse livro, que se chama É Impossível Você Morrer Antes de Mim,
Eu tenho aqui uma história para ler para crianças sobre luto e sobre prevenção ao suicídio infantil, que é um tema que espero que em breve eu volte para falar, talvez em setembro. Com certeza. Ok, então, Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu que agradeço. Quais são aí suas considerações finais para o nosso público? Não desista, não ceda ao cansaço, porque as redes sociais vão tentar nos vencer. A tecnologia, ela não cansa igual a gente tem certos limites. Reconhecê-los é fundamental, desde que a gente saiba que está fazendo dentro do possível, dentro da responsabilidade e dentro da dinâmica do cuidado. Espero ter contribuído para vocês aí poderem ter algumas atitudes e talvez pensamentos e reflexões dentro desses temas delicados. Obrigado. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!